E vamos agora com mais entrevista, né? Nós vamos agora falar sobre uma pesquisa que investiga a Covid prolongada. É isso, produção? Isso mesmo, os pesquisadores revisaram 18 mil pesquisas publicadas sobre a Covid prolongada até o dia 1º de janeiro de 2021. Selecionaram as 15 principais publicações, 9 do Reino Unido, 3 dos Estados Unidos, uma da Austrália, uma da China, uma do Egito e uma do México, mais relevantes sobre a Covid prolongada pelo mundo e identificaram os principais sintomas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica Lívia Pimenta Bonifácio. Ela é fisioterapeuta e pesquisadora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Boa tarde, doutora Lívia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Amanda, Fábio. Eu fico muito honrada aí pelo convite para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso trabalho aqui em Ribeirão Preto. Só gostaria de corrigir que eu sou fisioterapeuta e pesquisadora aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Doutora Lívia, muito obrigada pela participação. E como a senhora mencionou, né, a Faculdade de Ribeirão Preto vem aí realizando uma pesquisa sobre a chamada Covid longa. Então, gostaria que a senhora contasse um pouquinho para a gente o que tem sido observado e quais são os principais sintomas dessa chamada Covid prolongada. Sim. Muitos estudos, como vocês mesmos colocaram, estão sendo publicados, divulgados agora, falando dessa possível Covid longa, né, de longa duração, com sintomas persistentes. Na verdade, o nosso projeto, que é um projeto de pesquisa, ele foi pensado lá no comecinho da pandemia no Brasil, lá em abril do ano passado, e o nosso objetivo principal era acompanhar mesmo esses pacientes sobreviventes, né, da Covid, recuperados da Covid, nas suas diversas formas, leve, moderada ou grave, e ver quais eram as possíveis repercussões mesmo, né? Repercussões físicas, psicológicas, sociais, profissionais, né? E esse projeto acontece dentro de um serviço aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que atende os pacientes recuperados da Covid. E o que a gente encontrou na nossa amostra, né, nos nossos pacientes avaliados, é que mesmo passando 6 meses do início dos sintomas, em torno aí de 64% desses pacientes ainda tinham sintomas persistentes relacionados à COVID, né? Então, os principais sintomas, né, os mais prevalentes que a gente encontrou nessa amostra, eram sintomas de fadiga, né, esse cansaço, a dispneia, né, que é a falta de ar, que também é um sintoma respiratório importante na fase aguda, ainda se mantém em alguns casos em menor grau, dor de cabeça, perda de força muscular global, e queixas relacionadas à dificuldade de enxergar, né, alguma dificuldade visual e até mesmo incômodo nos olhos, né. Então, assim, esses são dados preliminares, a gente fechou a nossa amostra agora, então agora que a gente vai iniciar uma análise estatística mais robusta, para saber se tem alguns fatores que predizem, né, a persistência desses sintomas. O que a gente pode hipotetizar, né, que mesmo pacientes que tiveram apresentação leve da COVID, ou seja, não necessitaram de internação, não necessitaram de uso de oxigênio suplementar durante a fase aguda da doença, mesmo esses casos leves têm sintomas persistentes da COVID. Então, assim, são dados preliminares de uma amostra bem específica, né, de pacientes que acompanharam nesse ambulatório e no qual a maioria deles tinha aí uma apresentação da COVID moderada, entre moderada e grave. Lívia, você falou que mesmo pacientes que não tiveram o quadro da doença tão agravado assim apresentaram resquícios, problemas de saúde. O fator faixa etária influenciou muito nesses resultados, pelo que vocês já pesquisaram, ou não? Ou havia jovens também no meio aí dos pacientes pesquisados? Eu vou falar primeiro como uma observadora, né, porque eu que realizo a pesquisa, não influenciam tanto. A gente tem pacientes jovens que tiveram apresentação leve, que ainda têm sintomas persistentes. Sintomas
não tão limitantes, mas que de alguma forma atrapalham, né, a vida profissional, a vida pessoal desses pacientes. Por exemplo, a persistência da alteração do olfato, do paladar, por muito tempo. Mas para de fato eu falar que existe uma associação entre idade, né, e apresentação, né, se foi um caso grave ou não, a gente precisa de análises estatísticas mais robustas, né, para poder de fato afirmar que sim, existe essa relação. No momento são assim, apenas observações que a gente vê, né? Então, lógico, os casos mais graves que ficam em internação prolongada, que já tem aí outros fatores, fatores de risco até, como doença relacionada à parte cardíaca, hipertensão, diabetes, eles parecem ter um tempo maior de internação, um tempo mais prolongado, e acabam que é reflexo tanto da COVID, esses sintomas persistentes, quanto da própria internação. A gente sabe que muito tempo acamado no leito, sem deambular, com dificuldade respiratória, isso faz com que o paciente perca muita força muscular, né? Então, aí as dificuldades para retomar suas atividades normais. Mas em relação à associação à idade ou comorbidade, a gente ainda não tem dados estatísticos para afirmar essa associação. Doutora Lívia, a senhora está explicando justamente sobre esses sintomas, né, que ficam mesmo depois que a pessoa já se curou da Covid-19, mas eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando por que a Covid-19 pode deixar alguns resquícios mesmo depois da cura, né? Por que o vírus, em algumas pessoas, pode aí acabar deixando sequelas? Sim. Primeiramente, né, a gente ainda não afirma que são sequelas, né? A gente está acompanhando esses pacientes e aí realmente afirmar ao longo do tempo, a gente vai acompanhar esses pacientes aí até um ano, para de fato a gente afirmar que são sequelas, né? Então, o nosso estudo, ele tem essa característica de acompanhar esses pacientes, né, em relação a essa persistência. E o que a gente observou, né, isso são hipóteses, e que até os estudos internacionais estão apresentando isso, é que numa fase aguda, o vírus, né, o coronavírus, ele tem uma predisposição a atuar mais nas vias respiratórias mais altas, a parte pulmonar. Então, na fase aguda, os sintomas respiratórios são mais evidentes, são mais marcantes, né? Ele tem o que a gente chama de uma quimiotaxia, né? Uma preferência pelas vias aéreas e pela parte pulmonar. Só que a gente tem outras partes do nosso sistema, do nosso corpo, que também tem receptores para o coronavírus. Uma delas é a parte cardíaca, né, do coração, a parte vascular, né, então a circulação sanguínea, até o próprio cérebro, a gente tem regiões que têm receptores para o coronavírus, então até a gente tem acompanhado pacientes que ficam aí com um sintoma relacionado a uma memória um pouco mais lenta, né, esquecimento, né, a gente fala de perda de memória recente, uma letargia, né, o paciente sente que para algumas atividades que ele fazia com muita facilidade antes, hoje ele demora mais. Então, à medida que o vírus ele vai se apoderando, né, dos sistemas, ele começa a atingir outras áreas, né? Então, por isso que a gente vê esse sintoma bastante diverso, por conta dessa quimiotaxia do vírus por outros sistemas do nosso corpo, né? Então, isso são hipóteses, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Se vai ser mesmo uma sequela ou não, mas é o que a gente imagina em relação à atividade do vírus dentro do nosso corpo. Agora, Lívia, quando a gente fala, por exemplo, da insuficiência respiratória, e essa pessoa foi curada do Covid-19, mas ela ainda tem dificuldade para respirar, talvez porque o pulmão dela tenha sido bastante comprometido durante a internação. Essa pessoa, ela pode recuperar 100% a capacidade de respiração por meio da fisioterapia, ou existem pessoas que não vão conseguir respirar normalmente como elas faziam antes de contraírem o Covid-19? Olha, é uma pergunta bastante difícil para a gente afirmar agora, né? A gente ainda tem pouco tempo de estudo, né? E por isso que a gente está mesmo acompanhando esses pacientes.
O que a gente vê é que pacientes, às vezes, que já não têm queixa respiratória, não fala que tem nem tosse, nem falta de ar, mas a imagem, né, o exame de imagem, a tomografia, o raio-x, ainda é perceptível resquícios, né, dessa infecção. Então, áreas que têm fibrose, que é como se fosse uma cicatriz no pulmão, né? Agora, se ela vai voltar aos 100%, né, depende muito do histórico e do perfil desse paciente, né? Então, por exemplo, se a gente tem um paciente que já tem um problema pulmonar crônico, por exemplo, DPOC, né, fibrose cística, algum outro problema pulmonar, é lógico que ele vai precisar muito mais das orientações em reabilitação, do cuidado médico, da fisioterapia, para poder retomar aí o mais próximo possível da sua normalidade, né? Mas a gente tem até um cuidado maior até da fisioterapia, a gente trabalha aqui em parceria com uma equipe de fisioterapia, justamente pensando no cuidado desse paciente pós-Covid. Então, se ele vai voltar 100% ou não, depende muito do perfil do paciente, da motivação do paciente, da sensibilidade dos profissionais de saúde em acolher e atender aí as necessidades dos pacientes recuperados da Covid. Doutora Lívia, assim como o estudo, né, realizado pela senhora em parceria com outros pesquisadores, vem observando esses sintomas que podem ficar após a infecção, o que as pessoas que estão em casa, que de repente já foram infectadas pela Covid-19, podem ficar atentas para, de repente, até procurar uma ajuda médica? Gostaria que a senhora prestasse esse serviço, explicasse um pouquinho para quem já teve ou até conhece alguém que já foi infectado pela Covid, do que a gente precisa ficar atento, quais são os sinais que podem aí servir de alerta para quem está em casa como um possível sintoma da Covid prolongada. Sim, muito importante. Eu acho que com a divulgação desse nosso estudo e dos estudos que estão saindo, até as recomendações da própria Organização Mundial de Saúde, é mesmo para divulgar que isso, porque às vezes a pessoa teve Covid e acha, eu não voltei ainda, mas tudo bem, e acha que é uma coisa só dela, e a gente tem visto que não, é uma coisa bastante frequente, né? Então, assim, para sensibilizar a população de que sim, existem aí sintomas persistentes da Covid, mesmo aqueles que tiveram apresentação leve dos sintomas, né? Se atentarem a tudo que tiver fora do padrão do que ele era antes da doença e depois, né? O que está dificultando aí a sua vida, suas atividades funcionais, suas atividades profissionais, né? E também sensibilizar aí gestores em saúde, os próprios profissionais de saúde no geral, a terem um cuidado maior com os pacientes que tiveram Covid. Então, assim, eu acho que é uma forma da gente divulgar, apresentar que esses sintomas são presentes, estão sendo mais frequentes do que a gente imaginava, por isso aí até as diversas publicações que estão saindo nesse sentido. E assim, a gente ainda não tem um tratamento padrão para esses casos pós-Covid, né? O tratamento vai ser mesmo o conhecer esse paciente, ver qual que é a queixa que está mais limitando ele nas suas atividades, tentar avaliar o máximo possível, né? Investigar mesmo o caso e oferecer o melhor tratamento que tem até o momento, né? Em relacionado à queixa dele, né? Para que ele retome a sua vida normal, né? O mais próximo possível do normal. Então, é sensibilizar mesmo toda a população, os profissionais de saúde, que isso está sendo presente, mais frequente do que a gente imaginava, e que a Covid não termina só ali, logo que o paciente sai da internação, ou mesmo quando passaram aí mais tempo aí do início dos sintomas, né? Então, para as pessoas se atentarem, orientarem melhor, para que a gente possa oferecer um melhor tratamento para esses pacientes, um cuidado e uma atenção maior. Uma curiosidade, Lívia, essa questão aí da Covid prolongada, você tem conhecimento se crianças também sofrem com esse problema, se crianças também que tiveram Covid, se recuperaram e algumas delas possam apresentar algum tipo de resquício da doença, mesmo depois de curadas? Sim, dos dados que estão divulgados, né,
aí, divulgados na literatura internacional, eu não vi nada relacionado a crianças. Mesmo porque pesquisas, geralmente, eles fazem na fase adulta, né? Pessoas maiores de 18 anos, porque tem implicações éticas, né? Para a gente acompanhar crianças. No nosso estudo, a gente não tem nenhuma criança, né? Então, eu não posso falar se esses sintomas são persistentes nos casos das crianças também, e independente até da apresentação da COVID. Então, nesse sentido, eu não tenho como dizer, porque eu não tenho embasamento e mesmo a literatura não mostra muitos dados disso. Doutora Lívia, muito obrigada pela participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, por mostrar um pouquinho, né, dos trabalhos que estão sendo feitos pelos pesquisadores na tentativa de entender cada vez melhor a Covid e também o que acontece com as pessoas que já foram infectadas e estão curadas. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente o convite. Acho que a gente tem que divulgar mesmo o máximo possível para a população, para toda a área de saúde pública, né? Porque a gente tem que se atentar e se cuidar cada vez mais. Tem que se manter aí, manter as mãos higienizadas, manter o uso de máscara. Isso aí a gente vai utilizar por muito tempo, né? Se vacinar o quanto antes for possível. E queria agradecer você, a toda a minha equipe que trabalha, porque tem muita gente na pesquisa para fazer dar certo, várias parcerias, e espero poder ajudar de alguma maneira futuramente, o que for necessário.